Vídeo 119. Naqueles primeiros dias do ano que eu já estava de olho na Giovana, eu confesso para vocês que eu tinha consciência que seria um erro eu me atirar. Nesta parte de conquistar uma mulher para namorar, eu também tinha o meu talento, né? O maior erro que alguém pode cometer na hora de uma conquista dessas é se atirar, né? É ir com tudo e mostrar, ó, eu tô afim de ti, eu te quero, eu te amo, eu te não sei o quê. Não, não é assim, né? E eu sabia que não era assim, né? Então, se eu desejava conquistá-la, aquilo tinha que ser feito dentro de uma perspectiva tranquila, uma perspectiva mais ou menos do tipo, não tô lá muito afim, né? Claro que nessa hora a gente tem que ter um certo talento para ator, né? E eu acho que esse talento para ator eu tenho, né? Para ator e para escritor. Para fazedor de vídeos, eu acredito que eu não tenha tanto talento assim, né? Mas naquela época, este talento da conquista eu tinha e tinha muito, né? Só que eu imaginava que também, neste momento, um passo em falso, um erro, uma demora excessiva, eu poderia perdê-la, né? Eu poderia perdê-la porque todo mundo queria, né? Naquele momento que eu já desejava a Giovana, todo mundo desejava. Não tinha um daqueles meus amigos que não desejava a Giovana, né? E até o Leon, que, como eu já comentei com vocês, era homossexual, não tinha a preferência por mulheres, mas até o Leon queria a Giovana. E vocês vão me perguntar, mas por que eles queriam tanto a Giovana? Além de tudo que eu já falei sobre ela, né, os detalhes que me encantaram, né, a Giovana tinha algo que muita gente queria. A Giovana tinha... Eu não sei se aquilo era dupla cidadania. Eu acho que era, porque além de ela ter o passaporte português, a Giovana era portuguesa nata. Daí vocês vão dizer, mas tu não disse que ela era de Recife? Realmente, a Giovana era uma portuguesa nata, criada desde os 4 anos de idade no Brasil, em Pernambuco. Como eu disse sempre para vocês, a minha vida é maluca, minha vida é doida, minha vida é sem parâmetros, né? Porque agora eu vou contar para vocês, a Giovana tinha sido criada pelos tios no Brasil. E por que a Giovana tinha sido criada pelos tios? A Giovana teve os seus pais mortos em Portugal num acidente de trem na década de 60.
Eu achei isso a história mais maluca do mundo, né? Porque quem no mundo passa pelas coisas que eu passo e chega lá em Portugal, conhece uma luso-brasileira e essa luso-brasileira teve os pais mortos num acidente absurdo. Porque, claro, um trem passar por cima de um carro, eu já acho uma coisa completamente absurda, né? Mas a Giovana tinha perdido os pais dessa maneira, quando ela era muito novinha, bebê mesmo. E os tios adotaram-na e a levaram consigo para Portugal. Desculpa, para o Brasil. E criaram-na como filha. A Giovana era criada como filha dos tios, né? E esses tios já tinham mais 2 filhos, né? Então ela tinha 2 irmãos, né, no Brasil. E essa história da Giovana, todo mundo estava de olho no passaporte português dela. E eu, como falei para vocês, eu que já estava lá com toda a documentação para trabalhar, eu tinha contrato de trabalho, eu tinha os números do governo, as inscrições, né? Eu estava legalizado, eu poderia continuar em Portugal e seguir a minha vida e entrar em Portugal e sair de Portugal a hora que eu quisesse, né? E se eu continuasse em Portugal, com certeza essa parte da documentação não seria problema para mim, né? Só que os outros, os meus então amigos, como eu falei, eram todos vagabundos, não trabalhavam, né? Não tinham um emprego fixo. Então, alguém, e principalmente uma mulher com um passaporte português, era muito interessante. Era algo que todos desejavam, né? Eu, em momento algum, dei bola para esse tal passaporte, né? Porque isso para mim não dizia nada e não me interessava realmente, né? Eu estava interessado, era nela, né? Os dias começaram a passar e nós marcávamos encontros, mas os encontros eram com todos os amigos, né? Era a Giovana com a Tayane, com a Larissa e nós com aquela turma de homens que só aumentava, né? Então, aqueles momentos de privacidade não se tinha, né? Eram encontros entre muitas pessoas, mas a gente ia para todos os lados, né? Daí sim eu comecei a frequentar mais as discotecas, né? Porque geralmente mulher gosta de discoteca porque gosta de dançar, né? Aquela coisa. Então a gente frequentava discotecas, frequentava bares e principalmente frequentava o happening, o pub que o Leon tocava, né? E aquelas noites seguiam, né? E era cada vez mais intenso aqueles nossos encontros e também cada vez mais eu imaginava que eu conquistaria a Giovana, mas também
eu imaginava que se existia esse interesse da parte dela, ela também estava se resguardando, né? Mas também da mesma maneira que ela não me dava aquela abertura, ela também não dava para os outros, né? Só que eu sabia que a demora poderia significar então o avanço de qualquer um desses meus amigos, né? Que na verdade parecia tudo um bando de urubu em volta, né? E aqueles caras que não tinham aquele momento certo que eu falei, né? Aquela maneira de se resguardar e avançar aos poucos, sem deixar aquela ideia de eu te quero, eu tô louco por ti, eu não vivo sem ti, né? Ou seja, eu te quero, mas também não te quero tanto assim, né? Era uma maneira mais segura de avançar. E aqueles dias avançavam e era um ambiente bem melhor. Eu confesso que eu passei a beber menos, porque eu também sabia que conquistar uma mulher completamente bêbado também perde a graça, né? Porque daí um bêbado também sempre passa dos limites, né? Então eu comecei a segurar na bebida e comecei a ficar mais atento a tudo que eu falava e como eu ia levando aquela situação adiante, né? E claro, num ambiente com mulheres, ficava bem mais interessante, bem mais gostoso do que aquele ambiente anterior que nós tínhamos, completamente tomado por homens, né? Era uma vida diferente. E daí, nesses primeiros dias, aquela minha ideia de ir embora para o Brasil começou a perder um pouco de força, né? Mas eu ainda, entre todos e até próximo a Giovana, eu falava deste meu desejo de ir embora, né? Os dias seguiram, as festas aconteciam quase que diariamente, era muita festa, eram muitos encontros e aquilo foi aumentando, até o ponto que eu já imaginava que era aquele ponto limite, né? Ou eu chegava definitivamente na Giovana e acabava namorando-a, ou até tinha a possibilidade de eu chegar, não levar, e daí as minhas esperanças terminavam ali. E também isso, claro, era mais um motivo para eu ir embora para o Brasil. Agora, talvez, nos próximos dias, a minha vida então se decidiria a partir do momento em que eu conquistava a Giovana ou não. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!